Uma autora pediu-me para ler e em boa hora o fiz. Olá, eu sou a Maria João do Livros Gosto e hoje estou aqui para vos falar do livro Spera Mundi, Crónica de Dom Manuel I. Antes de vos falar deste livro, se és novo no canal, seja bem-vindo, espero que gostes do conteúdo, espero que fiques por aí e que te inscrevas. Não te esqueças também de acionares o sininho para receberes as notificações sempre que há vídeo novo aqui no canal. E não te esqueças de pôr um like, que ajuda muito na subida do canal. Mas eu hoje estou aqui para falar deste livro da Flor Bela melhorado, o livro que gentilmente ela me enviou, com uma dedicatória que muito me sensibilizou, e a Flor Bela conheceu-me através do canal e pediu-me para ler este seu livro. E obviamente que eu não lhe poderia dizer que não. Mas deixem também que vos diga que quem ficou a ganhar fui eu. O livro da Flor Bela é fantástico. Como já perceberam pelo título, o livro passa-se no reinado de Dom Manuel, já após a descoberta do caminho marítimo para a Índia e após o achamento do Brasil, e é um livro que eu gostei bastante, nem tanto pela história, mas mais pelos pormenores que a Flor Bela aqui nos traz. A Flor Bela mostra-nos alguns pormenores da cidade de Lisboa que eu não conhecia, que eu não sabia, e foi como que um descobrir da cidade, não só daquela época, não só do século XVI, mas também a cidade em que Lisboa se transformou após o século XVI e agora no século XXI. Spera Mundi é o mote que Dom João II deu a Dom Manuel I, assim como a esfera armilar. Dom Manuel I, que curiosamente é um rei importantíssimo na nossa história, mas que não era para ser rei de todo. Havia muita gente à frente dele na linha de sucessão que por um motivo ou outro acabaram por morrer e acaba por ser Dom Manuel quem herda o trono, o que não deixa de ser bastante curioso, tanto mais que hoje ninguém põe em dúvida a importância de Dom Manuel I na história de Portugal. Quando a Flor Bela me enviou o livro, e eu estou a segurar o livro assim, porque como vocês podem ver, o livro ainda é grandinho, o livro tem quase 700 páginas, tem mais de 700 com as páginas com as fotografias, mas quando a Flor Bela me enviou o livro, a mim colocava-se uma questão, que era mais um livro sobre Dom Manuel. Eu tinha lido, já não sei se foi o ano passado, se há 2 anos, um livro da Isabel Stilwell sobre Dom Manuel e, portanto, pensei outro livro sobre Dom Manuel. Mas a verdade é que este livro da Flor Bela é diferente dos livros sobre Dom Manuel que eu li. A Flor Bela vai buscar, então, estes pormenores, esta individualidade que ela põe na escrita dela e que acaba por dar uma visão diferente daquele tempo. Na verdade, o tempo de Dom Manuel é de tal forma rico, o tempo de Portugal no reinado de Dom Manuel é de tal forma rico que acaba por ser, se quiserem, algo de muito interessante perceber que há sempre pormenores novos que nós podemos ir buscar nas leituras que fazemos em relação ao reinado deste rei que não era para o ser. É um livro detalhado, é um livro de pormenor e é tanto mais interessante se pensarmos que a Flor Bela não tem formação em História. A Flor Bela é licenciada em Engenharia Biofísica, tem um mestrado em Engenharia do Solo e da Água e é doutorada em Ciências do Ambiente pela Universidade de Évora. Portanto, a parte académica da Flor Bela não tem nada a ver com História. No entanto, eu vi uma entrevista dela a quando do lançamento deste livro, em que ela diz que foi sempre uma apaixonada pela História. E sobre esse ponto de vista, nota-se, porque há aqui muita investigação, há aqui muito detalhe, há aqui muito pormenor e há aqui muitas histórias muito curiosas sobre a evolução da cidade de Lisboa, como eu já tinha dito. Temos aqui o Portugal e também Castela, obviamente, durante o reinado de Dom Manuel. A Península Ibérica esteve muito unida, nomeadamente até porque Dom Manuel acaba por casar com a filha dos reis católicos. Os reis católicos impuseram, para que esse casamento se desse, impuseram algumas condições e mais,
havia esta tentativa de criar uma unidade, nomeadamente no que dizia respeito aos judeus, a nível da Península Ibérica. Vamos aqui entender muito bem esta temática dos cristãos velhos e dos cristãos novos, esta forma de ter que viver a religiosidade e ter que viver o que cada um acredita às escondidas ou abdicando dessa mesma religiosidade. É muito interessante no livro da Flor Bela este aspecto, ou pelo menos eu achei. É um livro que tem uma escrita fantástica, tem uma investigação fenomenal. Outro aspecto que eu achei muito interessante neste livro é exatamente esta parte da mentalidade. O tentar de alguma forma, eu não direi explicar, porque não é isso que a Flor Bela tenta, mas é fazer-nos perceber o que foi aquela época a nível de mentalidade, a nível de religião, a nível de alguns conceitos que eram tidos como os corretos e eram tidos como os acertados. Eu gostei muito deste livro, tem uma escrita irrepreensível, tem uma investigação fantástica e é um livro que eu acho, para quem gosta de livros de história e para quem gosta desta época, é um livro que deveria ler. Não é um livro maçador, é um livro que se desenrola exatamente como um romance. É um livro que, apesar de ser um romance histórico, funciona como um romance. Eu gostei muito do facto dos capítulos da Flor Bela serem pequeninos, porque nos permite fazer uma leitura gradual, permite-nos ir pesquisar, pelo menos eu fui a alguns aspectos, alguns lugares cujo nome eu não identificava, não percebia onde é que era, e portanto o facto dos capítulos serem pequenos acaba por permitir ao leitor fazer a sua investigação, se quiser, paralelamente com aquilo que o livro lhe vai dando. Eu gostei bastante deste livro da Flor Bela, espero que a Flor Bela continue a escrever, porque vale a pena ler aquilo que, pelo menos neste Supera Imunda, a crónica de Dom Manuel I, a Flor Bela acabou por acrescentar ao conhecimento histórico que, pelo menos, eu tinha. Mais uma vez, muito obrigada à Flor Bela por me ter enviado este livro e é um livro que eu só posso recomendar que leiam, principalmente para quem gosta de romance histórico e para quem gosta de aprender história de Portugal através dos livros. Mesmo com um rei como Dom Manuel I ou com uma época que eu pelo menos achava que basicamente estava tudo escrito, basicamente estava tudo feito, e a Flor Bela prova que assim não é. E pronto, aqui fica a minha opinião sobre Supera Mundi, a crónica de Dom Manuel I da Flor Bela melhorado. Digam-me se já leram, digam-me se estão a pensar ler, digam de vossa justiça e vemos no próximo vídeo. Tchau, até ao próximo vídeo.